Fala, Miguel, voltei. Tenho novidades sobre o que aconteceu depois do meu último relato. Sabe tudo aquilo que estava acontecendo? Brigas, ela impondo problemas. Não era um pingo de culpa minha. Lembra também que eu havia dito que ela nunca se envolveu com outro homem? Pois é, ela se envolveu. É a primeira vez que eu tenho uma relação longa. 3 anos de namoro agora em dezembro. Ia fazer 3 anos agora nesse mês. Toda essa confusão que ela arrumava era porque tinha outro na situação. Eu já disse que um dos sinais que a mulher está sabotando o relacionamento é arrumar problema aleatório. Por que isso acontece? Via de regra, é para ela não se sentir culpada, né? Então, normalmente, ela vai falar, tá vendo? Olha o que você faz, né? Tá vendo? Olha só, eu avisei. Tinha até uma frase que eu dizia, é por isso que, não, alguma coisa assim, o que é que eu falava? Eu esqueci, tá? Mas qualquer coisinha que a mulher faz, isso é um vídeo muito antigo que eu gravei aqui no canal, tá? Inclusive tá lá na Hotmart. E eu lembro mais ou menos de cabeça que eu falava o seguinte, cara, você deixou a toalha, qualquer coisa, você fechou a porta muito devagar. Nossa, como você é lento, meu, como você é devagar. Pô, vamos mais rápido. Se qualquer coisinha que a mulher briga, muitas vezes é sinal de que ela pode estar te traindo, efetivamente saindo com alguém, ou às vezes ela já tá pensando ou até conversando com alguém. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela trai, ela quer achar motivos para justificar que ela é uma vítima ao fazer aquilo. Então, quando você se sente como vítima, é o tá vendo, né? Famoso tá vendo, tá vendo. Quando a pessoa fala muito tá vendo pra você, tá vendo o quê? Tá vendo o quê? O que eu tô vendo? Não tô vendo. Ela que tá vendo por que eu fiz isso? Então, muitas vezes a pessoa que trai, principalmente as mulheres, elas vão se colocar numa posição de vítima para te trair. E um dos sinais que você percebe é ela se vitimizar por qualquer coisa que acontece. Fechou a porta devagar, deixou sabão na bucha com detergente na pia, né? Vai passar o gás aqui que se foda, porque eu não vou perder agora esse raciocínio meu que tá muito bom. Vai assim mesmo. O cara parece que ele adivinha, o cara do gás ele adivinha quando eu vou gravar, cara. Eu tava fazendo um monte de coisa aqui agora, eu tava passando pano, lavando roupa, fazendo um monte de coisa, passando aspirador. Na hora que eu sento, não tem 5 minutos, Olha, irmão, eu não vou te xingar, cara, porque olha, cara, você tá trabalhando, entendeu? Mas meu amigo, que ódio que eu tenho toda vez esse cara, ele adivinha, cara. Vamos lá. Ela trabalha em tal lugar, não vou falar o estabelecimento, quase eu falei, uma loja de roupa, na CIA. Há pouco tempo eu havia dito antes, certo? Nisso ela conheceu uma pessoa lá. Mas pra mim ela sempre dizia que não fala com nenhum homem. Porra, é uma baita de uma mentira, né, cara? Não fala com nenhum homem. Isso até parece, cara. Você acreditou nisso daí no trabalho, na faculdade? Lógico que fala. Tá maluco, irmão? Você acreditou nisso? Eu aprendi que não devo ficar prendendo a mulher. Não, sim, eu concordo nisso daí, né? Ainda mais se você tá namorando, se você não é casado. Obrigado, chefe. Você tem que esticar a corda, tá? Melhor assim, tá? Principalmente para você saber quem tá do seu lado. Eu quero fazer tal coisa, eu vou para tal lugar. Não, tranquilo, dobra a aposta, é o que eu sempre falo, né? Dobra a aposta. Porque essa é uma maneira até de você deixar a pessoa se arrebentar sozinha e assim você tem mais evidências para que ela não te dê uma invertida. Porque quando você prende muito, cara, você tá impedindo, você tá se sabotando, se boicotando de produzir provas. Você tá se boicotando de ter mais evidências para que você, porque onde eu quero chegar, já falei sobre isso, né? Claro que filtrem o que eu estou dizendo também, tá? Tem contexto, mas que muitas vezes quando acontece alguma coisa, bicho, a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai bater o pé e se você ficar prendendo a mulher, irmão, nossa, cara, aí você tá se colocando numa sinuca de bico, irmão. Você tá se colocando num impasse e num dilema. Porque ela vai bater o pé falando que não fez, e aí a maioria dos caras tem tendência a voltar, porque o homem ele é muito assim, cara, ele precisa ver o negócio escancarado, porque a gente gosta de tomar a decisão e não estar equivocado. Então quando a gente quer fazer alguma coisa muitas vezes, alguns de nós pelo menos, ou muitos, a gente quer ter certeza que assim, cara, se eu decidir isso aqui é porque é confirmado, então a gente quer ver com os próprios olhos. Qual foi o exemplo que teve esses dias, cara, que eu vi, velho? Porra, teve um caso recente, cara. Qual foi? Eu lembro. Eu tava vendo um vídeo, perdi aqui, até trazer pra vocês. O cara, ele tava caminhando ali num programa de encontro, e aí ele já sabia, né? Só que o que acontece, né? Essa mulher queria só amizade, só via ele como amigo. E ele falou, cara, só precisava ouvir isso da sua boca. Por quê? Porque o cara, ele precisa que saia da boca da mulher, mano, pra depois ele não ser manipulado. Mas eu não falei nada. Você que ficou pensando sozinho. Entendeu? Então não, cara. Aí eu tiro um peso 100%, eu não vou ficar me culpando, eu não vou ficar... Você não dá o benefício da dúvida pra ela. Entendeu? Aí ele falou, eu só queria que eu ouvisse da sua boca. Eu já sabia, eu só queria ouvir da sua boca. O cara precisa disso pra falar, beleza, ela não vai poder usar o benefício da dúvida contra mim mais. Então a questão de você dar corda passa por isso. Que o cara do gás deu ré, eu acho que foi embora. Eu sempre dizia que não é pra ter amizade com homens. Sempre conferia o celular dela e ela o meu. Tudo isso impede a mulher de mostrar quem ela realmente é. É o que eu tava dizendo aqui exatamente. Certo, o correto é deixá-la livre e solta. Aparecendo red flags é só ralar. Cara, não é questão de você deixar livre e solto porque você tá num relacionamento. É dar corda. Dar corda também não quer dizer que não tem corda. Certo?
Aparecendo red flags é só ralar, sim. Eu descobri isso conferindo o celular dela e vendo uma ligação com o nome de Garibaldo. Pesquisei no Insta dela e apareceu um só, com a letra G. Então eu já sabia quem era. Ela negou. Você viu uma ligação. Isso ela me contou uma história sem pé nem cabeça. Eu não acreditei. Mas não terminei. Pouco tempo depois eu precisei olhar o histórico do banco. Tá, você foi fazer alguma coisa, né? E vi um Pix enviado pra ele. No mesmo dia da Cal. Eu não falei o nome do cara, né? Nisso eu vi o sobrenome dele e bateu. Ok. Eu fiz um jogo psicológico, ela acabou me revelando. Só jurou que não... não saiu com ele. Ah, meu ovo. No Pix do banco eu vi o número e falei com ele numa boa. Ele também negou. Enfim, agora eu tô na merda. Não tô conseguindo ter opções melhores ainda pra substituí-la. Lógico que eu terminei. A questão aqui é assim, né, cara? Esse é o principal problema que existe atualmente em relacionamento, sacou? Que você é o polo feminino, entendeu? Eu já falei sobre isso, né? Você é o polo feminino atualmente, cara. Então, como que eu vou explicar? Eu já trouxe exemplos, né? Só para ser contundente. Algumas pesquisas mostram que o homem divorciado, ele se quita 5 vezes mais, ou mais vezes... 5 vezes mais é uma referência, mas sim, mais vezes do que o homem solteiro e o homem casado, tá? O homem divorciado. Então, isso é uma parada que eu já falei sobre isso, né, cara? Em grande parte, irmão, o que eu falo, né, sobre casamento tem a ver, né? Casamento e relacionamento. Muitas vezes não é nem isso. É o pós, é o término. Sacou? É o que acontece depois. Por causa do que eu disse, a quantidade de apoio emocional, opções que ela tem comparado com você é muito maior. E aí você ficar vendo a pessoa te substituir, ficar esfregando na sua cara depois, bicho, e você tá ali na mentalidade escassa, é uma merda. Então esse é um dos principais problemas, né? Que existe esse desequilíbrio. O término, né? Acho que vocês vão concordar, é muito mais vantajoso para as mulheres do que para os homens, na minha perspectiva. Ok. Como eu moro do lado da casa dela, eu vou passar uma semana na casa da minha mãe, tá? Pra não ter contato. Eu falei também com a namorada dele. Não saí tão por baixo porque a mina me deu mole. Vai querer se vingar, né? Mas ainda assim eu tô muito mal. Não tô conseguindo segurar pra mandar mensagem. Caralho, irmão. Ela ficou no lado implorando por uma chance por um tempo. Depois disso, ela fez o jogo reverso. Falando que não quer mesmo relacionamento na intenção de eu ficar nos pés dela. Eu sei que é isso porque ela fica tentando ter contato comigo sem maldade. Falando assim e tudo mais. A intenção de eu ficar falando com ela. Ela quer me ver por baixo mesmo tendo feito merda. Sim. Fazer você sair por baixo, você ficar ali preso a ela, né? Correndo atrás, validando ela. E assim, é assim que normalmente o cara acaba voltando com a digníssima. E é uma parada, irmão, que é difícil mesmo, tá? Acontece ao contrário também. Enquanto a mulher ela estiver correndo atrás de você, enquanto ela estiver te dando essa moral, essa validação, você consegue sustentar um pouco mais de boa. A partir do momento que ela vira o jogo, ela se afasta ou ela some, aí que bate a vontade de você correr atrás, é aí que o negócio aluga um triplex na sua cabeça. Ok? Ok. A verdade é o seguinte, cara, é só o tempo mesmo. Não tem o que fazer. Mas o que eu posso te dizer, por outro lado, é que muitos homens já passaram por coisas semelhantes e eles conseguiram ficar de boa. Então não tem justificativa. Você tem que deixar seu orgulho falar mais alto. Então você bloqueia de tudo, você não vai atrás, você não faz nada. Você não consegue fazer isso porque você é fraco, mas é possível. Eu já consegui fazer, muitos homens também já conseguiram, até sem conhecer esse conteúdo. Sem ter vídeo, sem mandar relato, sem porra nenhuma, no pelo, no seco mesmo, na força do ódio, irmão. Entendeu? É na força da raiva. Então o primeiro passo, irmão, é você literalmente, cara, não acompanhar absolutamente nada. Porque isso vai fazer você se sentir menos homem que você saiu por baixo, se você vê que ela tá curtindo, que ela tá fazendo isso e aquilo e outro. Então, é foda também, porque provavelmente eles devem estar se comunicando, e aí você vê o que? Caramba, cara, ela tem ali um contatinho e tal, e eu tô aqui sofrendo e assim por diante. Certo? Então, bicho, é brutal. É aquele ditado que os caras falam, né? Não sobra nada. Irmão, cara, desculpa, velho, mas... é foda, é por isso que eu falo, em grande parte o problema pra mim, mano, não é nem o relacionamento, é o pós, tá ligado? Não é isso, é o término, é o divórcio, né? Então não sobra nada e pra elas em grande parte sobra muito. Essa é a questão principal. Mas vamos continuar aqui, né? Ela quer me ver por baixo mesmo tendo feito merda. Sim. Ainda tô no foco da musculação e estudando. Peguei minha luva pra começar o kickboxing, aumentar meu valor e tentar uma do mesmo nível ou acima.
Eu falei para ela que queria pensar em voltar se ela saísse do emprego, já que a empresa vai para São Paulo e vai mandar todo mundo embora. Ah, foi uma boa, cara. Você colocar um preço foi uma boa. Mas ela disse que não? Mas aí realmente é o que... Exemplo, né? Aí você mandou bem, sabe por quê? Porque é o seguinte, você botar uma condição, né? Por quê? Vejam o que aconteceu no caso daquela Isa. O que ela fez com o cara lá que traiu ela? Você vai ter que sair do futebol, alguma coisa assim, né? Vai trabalhar pra mim. O trouxa saiu, né? O idiota saiu, ela não quis. Ela não quis. Então você botar uma condição também é uma forma interessante de você não ficar condicionado a ela. Você não ficar ali, né, dependente das condições que ela tá te colocando, para fazer você correr atrás, porque essas são as condições que ela tem, tá? Como no exemplo de que eu não quero relacionamento, vou sair fora mesmo, né? É uma condição, querendo ou não, que ela está colocando. Aí você quer correr atrás para tipo convencer ela do contrário. Nesse caso aqui, você colocou uma condição diferente. Você vai ter que fazer isso aqui se você quiser voltar, entendeu? E é um ótimo exemplo. Então sempre que ela vier falar ou qualquer coisa do tipo, você vai dizer, cara, eu já te falei qual que é a condição, né? Eu já trouxe outras aqui, tá? Essa aqui é um exemplo, né? Eu já falei sobre outras, né? Você vai ter que fazer um jantar para mim especial, alguma coisa do tipo, e assim por diante. Nem isso ela quer fazer, diz que precisa do dinheiro. Nesse caso é muita humilhação. Eu vou meter o pé, vou pra casa da minha mãe durante uma semana a partir de hoje. Foi o que eu já falei. Se ela vier te procurar, você pode dizer o seguinte, cara, eu me senti muito desrespeitado pelo que aconteceu e eu quero saber o que você tá disposta a fazer pra se redimir comigo, cara. O que você quer que eu faça, cara? Eu quero que você faça um jantar especial pra mim, que você vai cozinhar e tudo mais, da comida que eu mais gosto de comer. Alguma coisa assim. Provavelmente ela vai aceitar, certo? E essa é uma forma também de você acabar não saindo por baixo dessa situação, se ela ceder e fizer isso, entendeu? Aí depois você decide o que você vai fazer. O processo de término pra mim é realmente muito difícil. Eu acabei de assistir seu vídeo de como esquecer a ex na Hotmart. Não lembro o que eu disse nesse vídeo, tá? Ela tem a característica da mulher que mexe com o meu ego. Marca presença mesmo e é autoritária. No começo não era assim, isso acaba fazendo com que eu sinta muito mais desse término. Pensei também em aceitá-la de volta na intenção de evoluir durante para substituí-la, que é o que muitas mulheres fazem. É o que muitas mulheres fazem. Muitas mulheres, elas voltam com o cara que faz o cara comer o pão que o diabo amassou, né? E aí o que ela faz, cara? Ela capitaliza em cima de você, porque você tá na vulnerabilidade, e aí o que ela faz? Vou fazer esse cara investir. Aí a mulher fica sempre murcha, entendeu? Você, tipo assim, entrega, você dá 10 passos pra frente e não adianta nada. Por isso que eu sempre falo, velho, serve de experiência. Se você vacilou com uma mulher, bicho, vai pra frente, vai pra próxima. Siga a sua vida. Serve de experiência. É muito comum de acontecer de, se você voltar nas condições dela, você vai virar o capacho, cara. Nem todas fazem, mas na maioria sim. Ela vai fazer você ser feito de otário, e aí que ela vai sair por cima. Ela vai usar o fato ali de você validar ela, já que ela vai colocar condições, e você quer recuperar, porque você tá no polo ali de provar o seu valor para ela, para recuperar a confiança, e a tendência é que você realmente vai fazer as condições que ela está colocando, a exigência dela, né? E aí você vai ficar investido pra caralho nisso daí. Ela não vai retribuir em grande parte. É como se fosse um poço sem fundo. Nunca é o suficiente, né? Você faz lá, não sei o que, tal, daqui a pouco ela tá murcha de novo. Aí você vai lá, entrega mais, daqui a pouco ela tá assim, você fala, caralho. E aí, pum, você se fode e ela sai por cima. Só que assim, qual que é a questão, né? Isso, velho, é uma coisa de mulher, né, mano? Então, é muito difícil o oposto acontecer. Isso é um jogo delas. Porque tudo isso que eu tô te dizendo é oriundo de ter muitas opções disponíveis. Entendeu? E você não. Então, por isso que o homem se sujeita muitas vezes mais a isso do que o contrário, as mulheres que terminam mais. Eu falei naquele vídeo sobre hipergamia. Então, assim, a questão é que é mais difícil de você conseguir fazer a mesma coisa. Mas, você pode tentar também. Quando o meu valor chegar ao nível de uma boa mulher. Mas acho que assim o respeito dela seria tão baixo por mim que a minha vida seria um inferno. Aí depende de você, né? Se você permitir. Eu pensei em fazer isso e é só ficar tendo relações no fim de semana para não ser ruim também. Gostaria da sua opinião sobre isso. Foi o que eu disse anteriormente. Você tem mentalidade? Que é que muitos caras dizem, né? Alguns caras dizem, lembrei agora. Os caras falam assim, e eu trouxe uma opinião na época que é diferente dessa que eu acabei de comentar, que é a que você está pensando, que eu complementei. Qual foi? Na época que eu disse é o seguinte, beleza, os caras falam assim, se a mina terminou, ela quer voltar, ou ela te traiu, é só fazer ela de bola de terça, né? Famigerada bola de terça, quem não lembra disso? Você tem culhão? Você aguenta? Você consegue? Ainda mais se for nesse negócio desse jeito, tá? É o que eu falei, você tem hipergamia? Você não tem. Se ela começar a fazer, é tipo a dinâmica do relacionamento aberto. Quem lembra da dinâmica do relacionamento aberto? É tipo isso. Não no seu caso, porque você voltaria, né? Mas, como eu falei, não muda o fato de que a Linda está presente, basta ela decidir fazer. Se ela não estava fazendo antes, por que ela não vai fazer agora?
Então, às vezes, você não precisa manter, sacou? Você pode só fazer isso uma única vez, que foi o que eu disse, sobre, beleza, você está disposta a se redimir comigo pelo que aconteceu? Né? A questão de sair do emprego vale o mesmo sentido, mas aí foi demais. Então, essa é a questão, cara. Você aguenta mesmo realmente ficar na amizade colorida com a sua ex? Será que você consegue? Porque é tipo um relacionamento aberto. Você fazer isso com alguém que você não tem sentimento, se você vê essa mulher saindo, você vê essa mulher postando foto, você não tá nem aí, cara. Não vai te incomodar em nada. Se você vê ela com alguém na sua frente, tanto faz, você vai falar. Mas agora, por alguém que você tem sentimento, e se isso acontecer? Tá. Acho que não seria bom. Melhor é botar a cara a tapa pra sofrer mesmo, faz parte. Relato de um jovem que conhece o seu conteúdo e mesmo assim foi enganado por uma digníssima. O que aconteceu nisso tudo foi que o valor dela subiu bastante. Ela se entregou para a luxúria, a hipergamia dela é alta. E ela é uma nota 5, hein, irmão? Tudo isso influenciou também para ela me respeitar. Mas se você comentou, eu não lembro, mas no relato anterior que ela tinha red flag para um caralho, você tinha falado. Uma porrada de coisa. Você comentou lá. Um monte, não lembro. Vou até olhar aqui depois, não sei se eu vou falar no vídeo. Então, a respeito disso, né, haverá sinais. Depois te explico como ficou a minha situação. Vou aproveitar que você me mandou o vídeo para atualizar. Esse Garibaldo, ele tem uma namorada. Essa namorada me mandou mensagem dizendo que descobriu que eles saíram sim. Terminei, obviamente. Foi o que você já tinha dito, né? Situação difícil. Bom é que a namorada dele tá me dando mole, estamos conversando. Fiquei muito mal. Mesmo. Essa minha ex, eu tinha certeza que não me trairia. Imaginava que ela poderia me trocar. Mas me trair é uma novidade. Olha que ela é frequente na igreja, né? Honradinha, filha da puta. Tamo junto, mentira. A questão da igreja, né? Teve até um recente aqui. Deixa eu ver se eu acho o seu relato anterior. Enquanto eu vou comentando. Teve uma recente que ela também era cristã e tudo mais. Porque assim, a questão é o seguinte, a maioria, né, só é de Taubaté. Só é de Taubaté. Eu, por exemplo, né, eu sou de Taubaté, né? Eu sou de criação, mas porra, fui na zona, o que tem a ver, né? A maioria é assim no Brasil. Então tudo bem. Aqui eu tô vendo o relato dele, tô vendo se ele fala alguma coisa sobre a red flag dela. Eu não tô encontrando. E é uma nota... Tá que pariu, cara. Complicado, né, meu querido? E a questão é que assim, velho, a principal garantia que você tem num relacionamento pra digníssima não fazer nada com você é se ela entregar algo que ela pode perder muito se ela fizer essa merda. Que é o mesmo raciocínio que elas usam ao contrário. Você vê como a gente tem que driblar aqui, né? Por exemplo, aquela legalmente... Vocês sabem do que eu tô falando? O que ela vai dizer? É uma caução, né? É um dote. Então o homem tem que ter um dote. Qual que é o dote que ela fala? A provisão. E qual que é o outro dote que ela fala? É sobre... Como é que se chama lá, cara? Eu esqueci agora. Como é universal de bens. Porque se o cara fizer merda, ele investiu muito. Se o cara fizer merda, o que vai acontecer? Por isso que muitos falam sobre a mesma raciocínio que algumas coaches, né? Umas pink pill da vida, que elas dizem. É o mesmo raciocínio. O homem ele tem que gostar mais de você do que você dele. É a mesma coisa que a Red Pill já trouxe essa visão utilitarista, tá? Na época, no começo, né? A mulher tem que gostar mais de você do que você dela. Qual que é o sentido disso daí? Para ambos. Aquele que gosta mais tem mais medo de perder. Porque é uma dinâmica de que aquele que gosta mais, gostar mais significa, né, no sentido do verbo, investir mais por aquilo, se esforçar mais. Né? Estar na posição de submissão ou feminina. Então, quando a pessoa investe mais, a tendência é que é tipo assim, velho, se eu fizer merda, eu vou fazer merda nisso aqui que eu tô me dedicando, que eu tô investindo, então eu tenho a perder. Então eu não posso pisar na bola. Sacou? Essa é a questão principal. Daí que vem toda a dinâmica de que é uma maneira de você fazer isso, né? Que eu não vejo mais os produtores falando sobre isso, porque não, a questão de dicas de relacionamento é um negócio quase que morreu aqui no conteúdo. A mulher ela tem que pressionar você pelo namoro, lembra disso? A mulher tem que pressionar. É toda uma dinâmica de poder isso daí. É toda uma dinâmica utilitarista, mercadológica essa visão, para justamente você estar no famigerado polo masculino e para você ter a habilidade de ir embora e blá 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 blá, o famoso dick game, não sei o que lá, o que mais, né? Entre outras coisas. Então é uma forma de justamente a mulher fazer esse valor, fazer esse investimento para você ter uma espécie de dote que seja, para que ela pense 1 milhão de vezes e não fazer merda, que ela sabe que ela tem a perder. Sacou? E no caso lá, dessa doutora, ela dizia o quê, né? A provisão, que é um dote, a provisão, e claro, obviamente, é autoexplicativo, como é que se chama? A comunhão universal. Aí eu nem sei porque eu tava falando sobre isso, vamos voltar no relato dele,
para eu lembrar onde eu tinha parado aqui. Ah, não, tá no meu bloco de notas. Então, no caso dessa questão da igreja, o fato dela ser da igreja, irmão, não é um dote, é um freio moral. É um freio moral, tá? Conta, claro que conta, vale, mas é diferente do que eu disse, sacou? Porque um freio moral, ele não tem consequências, digamos assim. Você não tem uma perda se você romper um freio moral. Que é uma das coisas que o pessoal critica muito no cristianismo, principalmente. Não tem, tipo... Qual que é a punição se você romper um freio moral cristão? É pecado. Você vai pro inferno, teoricamente falando. Né? Então, no máximo, você vai ter um peso de consciência. Tá? Agora, quando você investe, você tem um dote, você vai perder aquilo material, tangível, né? Que não é abstrato, você tem uma consequência. Essa é a conclusão. A religião, ela tem uma consequência, principalmente a cristã, que você falou que ela é da igreja, abstrata. Peso na consciência, é uma consequência abstrata. O dote, seja comunhão universal, provisão, submissão, tarefas domésticas, abrir mão de uma coisa por aquilo, investimento, tanto faz. Você tem uma consequência, o quê? Tangível, que não é abstrato. Material, você tem uma consequência material, que pesa muito mais. Certo? Por isso que eu disse que normalmente nós temos freios morais. Aí corrobora com o que eu disse no início desse vídeo. Ficou boa essa consultoria até, deixa aqui nos comentários. Ficou boa, não ficou? E eu nem li pela primeira vez, cara, foi no improviso. Mas então, o que eu disse pra você no início, né? A vitimização. Por isso que a vitimização acontece muito, porque o prejuízo que a pessoa vai ter quando ela trai, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas no Brasil, elas têm valores morais que são ou estão próximos do cristão, católico, tanto faz, né? A vitimização é uma forma do quê? De você aliviar esse peso na consciência, que é do freio moral. Entendeu? Então por isso que a pessoa vai ficar, tá vendo? É um dos sinais de traição ou término, principalmente traição. Eu tinha vídeo, é um dos sinais, né? Tem vários que eu falo lá. Um deles é muita briga, cara. Qualquer coisinha a mulher briga com você. Sacou? Porque que significa que ela está... Se a pessoa tá brigando, quer dizer que ela se sente que você atacou ela. É um jeito de... Você tá se sentindo vitimizado. É autoexplicativo, você tá se vitimizando. Então quando a mulher briga com você muitas vezes, nesse caso, é como se ela estivesse se vitimizando. Por que ela tá se vitimizando? Ou destacando, dando muita ênfase a isso? Provavelmente porque ela está fazendo algo que está deixando ela com a consciência pesada. Se vitimizar, alivia o peso da sua consciência. Então por isso que é um sinal. Tá? Então é isso que eu queria dizer pra você, como eu já disse, né? Você tem essas alternativas, quem vai decidir é você. Você não precisa fazer uma coisa ou outra, tá? Você pode fazer tudo simultaneamente. E você não precisa sustentar uma relação com relação ao que eu disse, voltar com ela, entendeu? Mas aí é com você, é contigo mesmo, meu querido, é você que decide. Eu trouxe exemplos aqui do que outras coaches elas dizem e explicam, ou de que algumas mulheres já fizeram nesse caso, de término, certo? Faça ele entregar algum dote para voltar, isso faz ele investir, e aí o que acontece, né? Você consegue agora não sair por baixo do término, porque você foi traída, e aí quando ela estiver numa situação confortável, aí ela acaba terminando com você, e aí é você que saiu por baixo no final das contas, mesmo que foi você que traiu ela primeiro. Você consegue sustentar isso daí, que algumas mulheres fazem? Aí, como eu disse, eu não tô no seu lugar para entender. Mas esse é o vídeo, eu não vou cortar, vou postar assim mesmo.